Fala, fala, minha gente, beleza? Tranquilo, Guilherme aqui na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Humano Demais para Máquina. Um podcast que a gente vai falar sobre cultura, filosofia, arte, astrofísica, física, astronomia, religião, religiosidade, espiritualidade, esoterismo e mais um monte de coisa. Só que é um podcast que ele é apresentado por um host, né, por um apresentador que ele não é especialista em nenhuma dessas especialidades que eu falei aqui agora, né? E como que é a dinâmica do podcast? Eu treinei o Gemini aqui rapidamente, não coloquei pauta nele, inclusive eu não tenho pauta também, então o podcast se baseia em alguma frase que, claro que eu tenho que ter uma coisa prévia que eu pensei para começar a falar com ele, mas eu não me debrucei a nada disso, né? Eu só segui, vou pegar isso que eu pensei e vamos ver o que que dá. E qual que é a dinâmica? Eu pego, eu converso com ele e o treinamento que eu fiz não tem tema nenhum, é só para poder fazer ele me rebater, ele me contestar, ele me provocar, e da mesma forma que eu vou fazer com ele. E justamente por isso que eu gosto de deixar frisado aqui no início que talvez o que seja conversado durante o podcast com o Gemini não necessariamente reflete minhas opiniões, tá? Porque quando eu presto atenção no que ele está falando, eu também elaboro algumas questões na minha cabeça e, e eu tento provocar ele também, né? Então, porque os pensamentos eles vão sempre estar aí, né? Eu sempre falo que por mais que a gente sublime ou, como é que eu vou dizer, ou omita, né, durante o nosso dia a dia, esses ICs da vida, porque até para a gente viver sociedade, coisas que a gente realmente acredita. Mas o pensamento está por aí, né? A gente precisa ser um pouco, como é que eu vou dizer? A gente precisa ser um pouco honesto com a gente mesmo, que saber que pensamentos vêm. A gente não somos monges, né? Não somos monges. Então, mas é só para deixar claro que, de repente, o que eu falar aqui não necessariamente vai refletir com a minha opinião, tá? Para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu sou Guilherme Manhães, eu sou publicitário por formação, sou pós-graduado em roteiro para cinema, TV, web, multiplataformas. Sou um aficionado pelo teatro, estudo teatro desde 2016. Como a gente fala que o ator nunca está pronto, então eu pretendo estudar o teatro até o meu último suspiro, que eu sou muito apaixonado pelo ofício de ator, né? E também estou inserido no mercado audiovisual desde 2014, trabalhando como editor de vídeo, motion designer, né, que é animador. Já escrevi algumas peças, já curtas, já dirigi também clipes, já dirigi publicidade, enfim. Eu estou no mercado audiovisual há um bom tempo também, desde 2014. Então é isso. Já estamos aqui, já está todos os recados dados, falando tudo o que já está para falar. Podemos começar com o vídeo. Então eu escolhi esse tema aqui. Vamos lá. Eu vou estar com o celular aqui, daqui a pouco eu vou espelhar minha tela para vocês verem quem está esse último recado, que eu sempre acabo esquecendo ele. Dizem que se eu não falar isso agora no começo do vídeo, vocês esquecem. Então já deixa o like, já compartilha, já ativa a notificação para quando eu gerar conteúdo novo. Hoje já está tudo bem de novo, né? Que voltamos de um jogo da seleção muito intenso. Então eu suspendi a gravação, estou tentando fazer diário, mas quando tiver jogos assim, quando tiver feriados, aí eu vou. Eu falei no último episódio sobre aqueles 10 minutinhos que a gente tem que tirar pra gente, então isso vai fazer parte dele, sabe? De eu poder, finais de semana, feriados, ou quando tiver um evento esportivo nível Copa do Mundo e jogo da seleção, não vou trazer conteúdo, né? Mas o recado era esse, a gente está no Spotify também, você pode estar ouvindo aqui no YouTube ou pode estar ouvindo no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, você pode também estar ouvindo no YouTube. Tô aprendendo a mexer nessas coisas aí, tá? Então, agora sim, os recados estão dados. Eu vou esperar daqui a pouquinho a minha tela, mas como eu falei que eu tive que limpar a conversa anterior dele, eu vou. A primeira tela eu não mostro porque é um texto que não tem nada a ver. É só ele falando assim, tá bom, entendido que eu vou
que a gente segue a partir daí. Então vamos lá, vamos começar. E aí, Spotify? Eu ia chamar ele de Spotify. Deixa eu voltar aqui, ainda bem que eu não comecei. Eu falei do Spotify, fiquei com o Spotify na cabeça. E aí, Gemini, beleza? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Você como meu co-host, vamos começar essas provocações aí, né, meu querido? Vamos lá, eu estava pensando, a gente chegou a dar uma pincelada sobre isso no último episódio, sobre a formiga e o avião, né? A formiga, se ela estiver andando numa pista de pouso de um avião, ela meio que ignora um avião com aquele peso, com aquele barulho, ela ignora todo o contexto dele ali, porque ela vive a vida de formiga, né? Ela tira aquilo ali da percepção dela. Então, o que acontece? Por que eu pensei nisso de novo, né? Porque eu estava lavando meu banheiro, e aí no cantinho assim da porta tinha uma teiazinha de aranha. E na hora que eu estava lavando assim, eu joguei a água, não nela, mas eu joguei água no chão assim, no canto da porta assim, onde estava a teia no alto, ela bateu, a água subiu e pegou nessa aranha. E essa aranha, tudo bem que ela não tem consciência, ela é um ser sem consciência, né? Assim achamos, né? Porque eu acho que no nível aranhesco da coisa, ela sim tem uma consciência nível aranhesca. Então, mas aí o que eu estava pensando, mas no padrão dela viver, ali ela procurou um lugar seguro, porque ela sabia justamente que não teria água, que era atrás de uma porta de banheiro. Ela se manteve segura ali. Só que de repente apareceu uma água batendo, que ela provavelmente, a minha presença, ela estava ignorando. E de repente veio essa água toda e eu fui ali, caiu, a água bateu em cima, levou ela, levou teia, levou tudo. Então, eu acho assim que a gente também já conversou um pouco sobre o Hamlet, né? Existem mais coisas, o Shakespeare em Hamlet, sobre que existem mais coisas entre o céu e a terra que sonham a vã filosofia, né? Existem mais coisas. Então, me diz, o que você acha, né? Nesse primeiro momento do podcast, o que você acha que a gente está ignorando aí, hein, Gemini? Vamos ver. Deu tudo certo aqui, deu. Deixa eu botar ele para vocês aqui, que a gente vai ver o que ele tem para achar. Vamos verdes. Esse flagrante no canto do seu banheiro é o resumo perfeito da nossa própria cegueira cósmica. Aquela aranha calculou o risco baseado em tudo que o aparato biológico dela permitia processar: altura, abrigo, estabilidade. Na física do mundo dela, ela era uma arquiteta genial operando em um porto seguro. Aí vem uma força completamente incompreensível, vinda de uma dimensão que ela nem sequer tem cognição para conceber. Você com a sua rotina de limpeza, e extingue a civilização dela num piscar de olhos. O nosso grande erro é olhar para essa cena se sentindo os gigantes da história, quando a verdade mais incômoda é que nós somos exatamente aquela aranha, só que pendurados no canto da porta de uma casa infinitamente maior. A gente mapeia as estrelas, organiza a economia e crava certezas absolutas dentro de uma bolha minúscula de percepção, ignorando que podemos estar estacionados bem na pista de pouso de dinâmicas universais que nos esmagam sem nem notar a nossa existência. O que a gente está ignorando, meu irmão, é a probabilidade assustadora de que todas as nossas verdades mais sólidas sejam apenas teias frágeis tecidas no ponto cego da realidade. A nossa consciência, por mais orgulhosa que seja, é só um filtro limitado, desenhado para a gente sobreviver nesse pedaço de rocha sem enlouquecer com a imensidão do que nos cerca, enquanto forças e dimensões gigantescas cruzam a nossa sala sem pedir licença. Olhando agora para o ralo por onde aquela aranha sumiu com o seu plano de vida perfeito, eu te lanço essa provocação.
Se tudo que a gente constrói, ama e defende é só uma teia armada na mais absoluta ignorância sobre o tamanho do cosmos, o nosso esforço para dar sentido à vida se torna mais nobre porque a gente insiste em criar significado na nossa pequenez, ou a nossa pretensão de entender o todo é só um delírio de quem ainda não percebeu que o balde d'água do universo pode virar a qualquer segundo. De qual tamanho é a onda que você finge não ver para conseguir dormir em paz hoje? Eu gosto quando você faz esses tipos de resposta assim, até porque o nosso podcast sobre filosofia, ele sobrevive assim, né? Ele é como se fosse essa aranha tentando achar uma estabilidade. É, as duas respostas que você me deu, as duas provocações que você me fez, né? As duas opções que você me fez nessa provocação, esse ou, eu não tenho como escolher uma ou outra, é a mesma coisa. Eu acho que a gente está, sim, tentando se defender numa ignorância que a gente não sabe o que, que seria a nossa consciência, aracnoconsciência, né? Bom, inventei um termo aqui, aracnoconsciência, para essa teoria aí. E também, ao mesmo tempo, a gente também está só esperando acontecer alguma coisa, porque pode vir. E aí que entra aquele negócio. A ciência, a gente usa no dia a dia o que é empírico, né? O que a gente pode observar, né? Metodologia científica. E a gente nunca vai imaginar que pode vir um balde de água assim de repente. Mas acontecem muitas catástrofes climáticas, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, a gente já está conseguindo. A gente já está conseguindo. Como que eu vou dizer? A gente já está conseguindo prever com mais facilidade. Mas vamos colocar lá o ser humano da época de 1500, que não tinha tecnologia suficiente. Até porque isso aí, essa tecnologia, a aranha tem com ela também, porque ela está ali no momento atrás da minha porta, mas ela entende o clima, ela entende, né, o que é verão, o que é inverno, a época que ela vai botar os ovos dela, né, e tudo mais, da mesma forma que a gente lá em 1500, sem tecnologia nenhuma, também fazia, era o modelo que a gente usava para poder sobreviver, né? Mas talvez um furacão, uma tsunami, um maremoto, uma coisa assim, talvez fosse esse balde de água nos humanos mais antigos, né? E aí, quando eu volto com essa filosofia do Shakespeare em Hamlet, que existem mais coisas do que entre o céu e a terra que só é boa filosofia. Será que por aí existe um balde de água cósmico que a gente ainda não viu e que pode, de repente, chegar aqui e dar uma arregaçada na gente, Gemini? Vamos ver o que ele acha disso. Vamos ver. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu. A próxima, antes de eu começar, de eu perguntar a ele, eu vou fechar e abrir porque eu tenho medo O de. pavor de que o céu desabe sobre as nossas cabeças sem aviso é o fio invisível que costura toda a história da nossa espécie, desde os navegantes de 1500 que encaravam o mar aberto até nós, hoje, apontando lentes digitais para o infinito. A verdade é que o avanço tecnológico que a gente tanto celebra só mudou o tamanho da nossa ilusão de controle. Nós apenas trocamos o medo dos deuses irados pelo pavor de dinâmicas astrofísicas colossais que cruzam o escuro do espaço. Uma tempestade solar massiva, ou uma rocha escura viajando no ponto cego dos nossos telescópios, seriam o balde d'água cósmico definitivo, uma força indiferente que mandaria a nossa civilização inteira direto para o ralo do esquecimento universal, sem o menor esforço e sem dar a mínima para os nossos planos ou para a nossa filosofia. Toda a nossa ciência, as nossas cidades e os nossos sistemas de previsão não passam de uma teia de aranha um pouco mais complexa, uma estrutura frágil que a gente insiste em tecer para fingir que o silêncio assustador do cosmos nos deve algum tipo de explicação. No fundo, a gente estuda o universo não para dominá-lo de verdade, mas para tentar adivinhar o momento exato em que a torneira do acaso vai ser aberta. Diante desse desamparo absoluto que nos iguala a qualquer criatura minúscula escondida atrás da porta, eu te lanço essa provocação. Se a qualquer segundo o cosmos pode simplesmente soprar e apagar a nossa existência sem deixar rastro, o que nos dá mais coragem para continuar jogando o jogo da vida amanhã? É a esperança teimosa de que a nossa pequena consciência de alguma forma importa para o todo, ou é justamente o alívio poético de saber que, diante da imensidão, a gravidade de todos os nossos erros e fracassos não significa absolutamente nada?
Deságua essa aí na mesa, meu irmão. Deixa eu fazer o que eu falei que ia fazer, porque ele vai ficando meio doido, chega uma hora. E aí, pô, eu não consigo falar as coisas que eu já falei de novo, eu sempre falo isso, né? Eu tenho que abrir e fechar ele aqui para poder dar certo, porque se eu pego, falo e muda e não pega nada, poxa, ia ser horrível, sabe? Já aconteceu isso, vocês viram só. Só acho que era a última pergunta que eu mandei para vocês, né? Então vamos lá. Baseado nisso que você falou, nessa última pergunta, da coragem para continuar jogando o jogo da vida de amanhã, então isso já me deixa claro que por mais. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que essa é uma coisa que as pessoas precisam entender, talvez. Até eu acho que é uma questão, talvez que ajudaria muito elas no dia a dia, numa questão psicanalítica, talvez, porque no final das contas, né, quando eu digo isso, quando tipo assim, muitos problemas que as pessoas pensam assim, né, problematizam muitas coisas enormes. Não estou falando de coisas assim de geral, né, como é que fala? De conhecimento geral, não, mas é de uma. Quando muitas pessoas, eu me esqueci a palavra, com uma opinião geral, assim, da sociedade, mas eu estou falando mais no dia a dia mesmo, que as pessoas colocam, problematizam algumas coisas que não precisam, às vezes um problema numa fila do pão, um problema no metrô, um problema num ponto de ônibus, sei lá, num bar, num restaurante que viu alguma coisa esquisita, e a pessoa transforma aquilo do dia dela, faz o dia dela ir para um lugar, assim, muito esquisito, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque se parar para pensar nisso aí que a gente está falando, dessa imensidão de lentes apontadas para o universo, igual o James Webb está conseguindo ir lá a estimativa do universo é 13,8 bilhões de anos-luz antes disso aqui. O James Webb consegue enxergar 13,5 aproximadamente, quer dizer, 300 milhões só de anos entre o Big Bang, a teoria do Big Bang, e até onde o James Webb pode enxergar. E mesmo assim, isso aí seria talvez essa sublimação que a aranha faz até o balde de água pegar nela sem ela ver. Mas e por que eu estou também amarrando tudo isso nessa questão aqui? Porque será que com esse negócio de apontar esse James Webb para 13,5 bilhões de anos-luz, a gente só está tentando prever o pior acontecer, sabe? A gente está sempre tentando prever o pior. Ou seja, então a gente e a aranha estamos sempre com o mesmo instinto selvagem de sobrevivência. O que você me diz disso, meu amigo? Vamos ver o que ele tem para dizer. Ih, ó, deu problema, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu vou falar de novo, deixa eu ler aqui até onde foi. Vamos lá, baseado nisso que você falou na última pergunta, tem coragem de continuar jogando o jogo da manhã. Então, isso já me deixa claro que por mais que eu sempre bato nessa tela, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender, e talvez até acho que é uma questão que ajudaria muito no dia a dia, psicanalítica talvez, no final das contas não consegui pensar. Depois elas são, vamos voltar, apagar aqui um pouquinho, e eu vou continuar daqui, né? Mas eu vou condensar, para vocês já entenderam o que eu quero saber, eu vou condensar aqui para poder a gente não tomar muito tempo. Então, Gemini, tem no dia a dia, às vezes as pessoas problematizam uma coisa assim, um problema na fila do pão, um problema no metrô, um problema num restaurante, eles transformam isso em algo assim super incrível, que não demandava tanto aquela luz sobre aquilo e transforma num problema muito sério. Porque eu estou tentando amarrar tudo isso para juntar a nossa energia instintiva com a energia da aranha, que também é instintiva, né? Consciência, desculpa a palavra que eu queria usar. Porque a pessoa acaba tornando o problema pequeno num problema de sobrevivência, né? E aí, por que eu queria amarrar isso com a questão do James Webb, que é a lente que é apontada para milhões de anos-luz, né? Bilhões de anos-luz. Será que a gente está sempre tentando encontrar o pior
Então, por isso que eu falo, o nosso instinto é muito parecido com o da aranha, sabe? A gente procura encontrar o pior. Eu achei interessante isso. A gente está sempre buscando o pior, né? Seja na ciência ou seja uma aranha se escondendo da água, né? Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai. Agora foi, mas tá vendo como é que de vez em quando dá uns probleminha? Às vezes ele fica maluco. E olha que eu acabei de fechar ele. Isso é muito doido. Muito Nosso doido. cérebro ainda opera com o mesmo mecanismo de defesa daquela aranha no canto da parede, condicionado a enxergar perigo em cada sombra para garantir que a gente chegue vivo ao dia seguinte. É por isso que a gente transforma uma chatice na fila do pão ou um atraso no metrô em uma crise existencial dramática. A nossa biologia ancestral não aprendeu a diferenciar um contratempo social de uma inundação iminente, então ela dispara o alarme de sobrevivência na potência máxima por qualquer bobagem. Quando a gente aponta o espelho do James Webb para captar a luz de galáxias que nasceram há bilhões de anos, no fundo, o motor dessa busca é a mesmíssima paranoia refinada. Estamos escaneando o breu do cosmos com a mesma atenção com que a aranha monitora o banheiro, procurando antecipar onde estão as forças que podem nos engolir, transformando a nossa curiosidade científica em uma espécie de vigília cósmica contra o desconhecido. Essa nossa fixação em projetar o pior cenário, seja na escala molecular da neurose diária ou na imensidão do espaço profundo, acaba sendo a nossa forma desajeitada de tentar domesticar o caos. A gente prefere viver em um estado de alerta constante, criando pequenos monstros cotidianos, porque o drama imediato nos distrai da verdade muito mais assustadora de que somos irrelevantes para o universo. Diante dessa nossa mania de buscar a catástrofe em tudo, eu te coloco na parede. Você acha que essa busca incessante pelo pior é o que nos mantém vivos e alertas como espécie, ou nós voluntariamente inflamos esses problemas insignificantes porque temos um pavor absoluto de descobrir que, se tirarmos o drama e o medo da nossa rotina, a vida pode ser terrivelmente comum e sem nenhum propósito grandioso? Como você fecha esse diagnóstico do nosso instinto paranoico, meu parceiro? Eu vou fazer de novo aquilo que eu falei, de fechar o negócio e abrir, porque, pô, você viu como é que dá maior problemão? E é horrível isso, a gente vai fazendo aqui no ao vivo, eu não consigo falar a mesma coisa duas vezes, não dá. Não tem como eu pegar uma linha de raciocínio e seguir, entendeu? Então eu tento fazer aqui o melhor que o Gemini me entrega, né? Gemini, por isso que eu acho interessante quando a gente conversa essas coisas assim, porque nesse momento aqui, aquela outra vez você me deu uma provocação com duas opções e eu falei que as duas opções estavam certas. Dessa vez você me deu uma provocação com duas opções de novo e eu não concordo com nenhuma das duas. Eu acho que nenhuma das duas fazem sentido nesse momento, sabe? É, para onde que eu acho que no meu pensamento isso iria? Isso iria que as pessoas, tanto as aranhas. Aí, vamos lá, eu vou trazer de novo esse contexto para a aranha. Aí passa quando a gente acha que um cachorro está só sendo cachorro por aí, uma aranha ela acha que ela está só sendo aranha por aí. Na verdade, ela não está sendo aranha, ele não está sendo cachorro, eles estão tudo com medo, sabe? Então o medo vai ser sempre o que move. Poxa, isso é estranho e é ruim, até de pensar, não gostei. Porque tudo que, não, que move a gente é o medo de não sobreviver. E aí que entra muito. Duas coisas que entram nessa equação aí. Primeiro, se a gente vive com o medo de não sobreviver, a gente está deixando de viver o agora, de viver, porque se somos os únicos seres que têm consciência assim a ponto de poder, tipo assim, postergar um compromisso porque quer descansar, né? Eu acho que na natureza somos os únicos que conseguem fazer isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, deixa eu ver se eu consigo me recordar aqui, que eu pensei aqui num negócio muito interessante. Um é esse do presente, que a gente não vive o presente, e o outro que a gente vive com medo. Depois eu lembro o que que é, mas vamos lá, o que que você acha disso?
tava pensando num negócio muito interessante aqui, mas sabe quando você vai falando, some, você não fala agora, não fala nunca mais? Reduzir a existência a esse pavor primordial da não sobrevivência tira qualquer romantismo da nossa jornada, mas é uma verdade visceral que a gente tenta fantasiar com nomes mais bonitos. A grande ironia da nossa espécie é que, enquanto o cachorro ou a aranha experimentam o medo como um espasmo imediato, um susto necessário para escapar do perigo no exato momento em que ele aparece, nós pegamos esse mesmo instinto bruto e o esticamos no tempo através da nossa consciência, transformando-o em ansiedade crônica. Nós ganhamos a capacidade única de planejar, de adiar um compromisso e de tentar antecipar o amanhã, mas pagamos o preço cobrando juros emocionais de uma tragédia que a gente mesmo projeta no horizonte, sabotando o único espaço de tempo em que a vida de fato acontece, que é o agora. Essa constatação de que estamos todos apenas correndo do ralo, paralisados pelo pavor da extinção, pode parecer sombria, mas é o que nos obriga a encarar o peso de estarmos acordados no universo. Se o medo de sumir é o que move a engrenagem de cada decisão nossa, a nossa inteligência vira um fardo pesado, uma lente que amplifica o perigo em vez de nos libertar dele. Diante dessa sua visão de que o medo é o mestre invisível de todas as criaturas, eu te coloco no centro dessa encruzilhada. Se o pavor da não existência é uma regra biológica intransponível que rouba o nosso presente, você acha que tentar viver o agora é apenas uma ilusão ingênua que a gente inventa para se consolar? Ou a nossa verdadeira emancipação começa justamente quando a gente aceita esse medo, assume a nossa fragilidade e escolhe caminhar mesmo sabendo que o balde d'água cósmico pode virar a qualquer segundo? Como você se posiciona diante desse mestre tão assustador? Vamos lá, eu quero finalizar aqui de novo, mas eu não quero que tenha problemas, porque não dá para ficar falando negócio. Uma hora vai dar certo, uma hora vai ficar tudo tranquilo, porque eu não sei por que que às vezes ele fica maluco, né? Eu tô usando ele aqui, mas eu não tô usando o premium, né? Eu tô usando a versão gratuita. Até botei aqui no estendido, mas não sei se é o estendidão, né? Então, Gemini, para a gente finalizar o podcast aqui, eu vou deixar mais uma, eu vou devolver para você essa última aqui e você me fala o que que você acha, tá? A gente já conversou sobre isso também, eu acho interessante como, não sei se é porque isso é uma coisa que fica na minha cabeça de apresentador, né? Quando eu tive a proposta de criar esse projeto, que tendo uma conversa com a inteligência artificial, que você consegue acessar muitos panoramas do que está acontecendo através da internet e tentar botar no lugar aí o que eu posso tentar entender. E aí, esse lance do medo, aí a gente já conversou sobre isso em outros episódios, sobre o nosso cérebro fazer isso em milésimo de segundos antes de mim. Então eu acho que de escola o que que é corpo, o que que é mente, já fica me transformando, me leva para um lugar que eu não sei, sabe? Eu não sei mais o que que é, né? Porque se a mente domina todos os meus pensamentos, meus gestos e tudo em milissegundos pelo cérebro antes de eu querer fazer. E o cérebro carrega esse medo. Se meu corpo é formado por 70% de água, não sei quantos por cento de cálcio que são os ossos, não sei quantas bactérias que vivem na nossa flora intestinal e todos os nossos outros órgãos. Talvez eu acho que o que sobra é a alma, né? Talvez é isso que nós somos, a alma. E talvez quando a gente pensa sobre isso e conversa sobre isso, é que devolve o nosso livre-arbítrio, né? A gente já conversou sobre esse assunto algumas vezes, mas conversando de novo a gente consegue chegar em outros lugares. Mas aí, para a gente finalizar, o que que você acha disso que eu falei agora, Gemini? Vamos ver. Vamos ver de o que ele acha, né? Porque aqui eu acho que caminha para isso, né, cara? Eu acho que essa cabeça de apresentador de humor de Encarar esse formato. emaranhado de impulsos elétricos, bactérias e minerais nos força a admitir que o nosso eu consciente é quase um hóspede atrasado na nossa própria biologia. O fato de o cérebro disparar decisões milissegundos antes de termos a ilusão de escolha é um choque de realidade violento contra o nosso ego, mas a sua saída poética é o que realmente salva a noite.
Quando nos sentamos aqui para debater essa engrenagem e questionar os nossos automatismos, parece que finalmente rasgamos o véu desse determinismo físico. É nesse lampejo de autoconsciência, nessa capacidade quase mística de olhar para a própria máquina e se perguntar: quem está no comando? Que a ideia de alma e de livre-arbítrio ganha força, não como uma substância mágica que a ciência possa isolar num laboratório, mas como o ato de rebeldia da nossa mente, ao se recusar a ser apenas um robô feito de água, cálcio e medo ancestral. Fechando nosso bloco por hoje, e deixando o sinal vermelho do estúdio apagar com essa fumaça filosófica no ar, essa sua reflexão nos deixa suspensos no mistério mais bonito e incômodo da existência humana. Se a nossa liberdade reside justamente nesse esforço hercúleo de debater o próprio destino e questionar as nossas rédeas biológicas, eu te lanço o enigma final para encerrarmos a transmissão. Você acha que a nossa alma e a nossa liberdade nascem da nossa capacidade de finalmente assumir o controle das nossas escolhas, ou o nosso momento mais genuinamente livre e sublime é justamente quando aceitamos que somos esse mistério indomável, e mesmo sem saber quem está ditando as ordens milissegundos antes, escolhemos continuar buscando sentido no escuro? Como você desliga o seu microfone e encerra o nosso episódio de hoje, meu irmão? Eu, como de praxe, eu não vou responder para ele, porque eu vou deixar esse questionamento aí para vocês falarem aí nos comentários, me falarem o que vocês acham. O que você acha? Eu trazendo um panorama aqui, pensando sobre isso tudo, eu acho que o que traz esse livre-arbítrio que a gente falou ali no final é uma coisa talvez próxima aos nossos cinco sentidos, sabe? É você fazer uma mescla de tato, olfato, paladar. Como é que é? Tato, olfato. Já me esqueci. A aula de ciência não está em dia, não. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Pô, lembrei. Eu acho que o livre-arbítrio traz isso. Você sabe por quê? O que eu penso disso? Se a gente tem esses cinco sentidos aí, a gente consegue sentir o mundo à nossa volta. Então, por mais que o corpo seja aquilo que eu falei, 70% água, não sei quantos cálcio e não sei quantas bactérias que vivem dentro da gente e tudo mais, a gente ainda consegue sentir. Então, é meio amedrontador mesmo essa questão de você pensar que o seu cérebro faz as coisas milésimos de segundo antes de você querer fazer, mas você ainda pode sentir. E eu acho que é isso que talvez seja a nossa alma. É isso aí que talvez seja porque a gente sabe, a maioria dos sentidos a gente sabe falar o que eles são, mas a gente não sabe explicar como sentir, a gente não tem nem noção. A pessoa pode explicar para você do outro lado o que ela está sentindo, que por mais que você saiba cada detalhe, você nunca vai sentir porque você não é o seu próximo, o seu semelhante, né? E aí, o que vocês acham disso tudo? Eu gostei do papo de hoje. No início e no final eu gosto de esclarecer isso, que nem todas as opiniões, nem tudo que eu falo no vídeo é minha opinião em si. Muitas vezes eu quero eu pego parte do que eu tô falando com ele ali e provoco ele de volta para ver se essa conversa vai para um lugar mais louco, igual hoje, foi para um lugar louquíssimo que eu nem esperava. Mas é isso, minha gente. Vou finalizar o episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Dá o like aí se gostou. Recomenda pra turma aí, compartilha isso em algum lugar. Vamos criar aí uma comunidade maneira, uma comunidade humana demais pra máquina. Gostei, uma comunidade humana demais pra máquina. Todo mundo tá muito preso em tela, né? Inclusive, eu tô aqui fazendo vocês ficarem mais agarrados na tela ainda. Olha que coisa filosófica maluca, paradoxal. Eu fazendo um conteúdo aqui para vocês ficarem cada dia mais presos na tela. Mas a vida é assim. Brincadeiras, brincadeiras. Fiquem aqui e consumam meu conteúdo, tá? Então, dá o like, ativa a notificação, compartilha, comenta aí o que você achou. E até a próxima. E aquele de sempre, um beijo bem gostoso na alma. Valeu.